Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh, glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 2. Eterno, onisciente, onipresente. Neste capítulo, veremos mais profundamente a terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Existem 3 adjetivos com significado profundo que se aplicam ao Espírito Santo: eterno, onisciente, onipresente. Eterno. No final de um dos primeiros cultos pentecostais que eu assisti, o pregador perguntou-me: acreditas que és um pecador? Naquela altura, era um filósofo profissional e tinha recentemente terminado a minha dissertação sobre definições na Universidade de Cambridge. Imediatamente percorreram à minha mente várias definições possíveis para a palavra pecador. Todas elas me assentavam que nem uma luva. Por isso respondi: sim, eu acredito que sou um pecador. Então o pregador perguntou: acreditas que Cristo morreu pelos teus pecados? Pensei um pouco e respondi: para dizer a verdade, não vejo o que a morte de Jesus Cristo há 19 séculos tem a ver com os pecados que cometi durante a minha vida. O pregador foi sábio em não discutir comigo, mas tenho a certeza que ele orou por mim. Alguns dias depois, tive um encontro poderoso com Jesus Cristo, que mudou todo o curso da minha vida. Particularmente, a Bíblia tornou-se um livro vivo e com significado. Passado algum tempo, estava a ler em Hebreus 9,14, que dizia: Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Subitamente compreendi o alcance da palavra eterno. O seu significado é muito mais vasto do que apenas algo que dura um tempo extremamente longo. Ele denota algo que é acima e além das limitações do tempo, algo que abrange simultaneamente o passado, o presente e o futuro. Quando Jesus se ofereceu na cruz, o seu sacrifício não se limitou ao tempo em que ele morreu. Ele incluiu os pecados de todas as pessoas de todos os tempos, passado, presente e futuro. Ele incluiu os pecados que eu cometeria 19 séculos mais tarde. O significado do adjetivo grego eterno tem uma profundidade insondável. É derivado do substantivo aion, de onde obtemos a palavra inglesa aeon. Um aion é uma medida de tempo e ocorre numa variedade de expressões, como se constata nas seguintes traduções literárias: Hebreus 7:24, para sempre, JFA eternamente, isto é, pela duração do tempo presente. Judas 25, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos, JFA, antes de todos os séculos, agora e para todo sempre. Gálatas 1:5, pelos séculos dos séculos, JFA, para todo sempre. É óbvio que as traduções inglesas, portuguesas no nosso caso, não chegam sequer a tocar de leve a profundidade do significado das frases gregas. Essas expressões e outras como estas enchem-me com um sentimento de temor e respeito. Sinto-me como uma pequena gota de orvalho suspensa sobre um abismo sem fundo que separa 2 montanhas demasiado altas para as poder subir. A minha mente não consegue claramente compreender que tenha havido algo antes de todas as eras, antes de todos os séculos, muito menos que continuará a haver pelos séculos dos séculos, eternamente. Contudo, o Eterno Espírito Santo engloba tudo isso, entendendo-se desde o imensurável passado até ao imensurável futuro. Começa a compreender de maneira diferente o título pelo qual Deus é infinitamente louvado no céu: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que eternamente era, que é e que há de vir. Apocalipse 4:8. Onisciente.
Intimamente relacionada com a natureza eterna do Espírito Santo está a sua onisciência. Em 1 João 3,20, o apóstolo confronta-nos com uma profunda, contudo simples revelação. Deus conhece todas as coisas. Não há nada que Deus não conheça. Desde o mais pequeno inseto na Terra à mais distante estrela no universo. Não há nada que Deus não conheça por completo. Deus sabe o nome de cada estrela. Meu Deus, louvado seja o Senhor. Deus sabe coisas a nosso respeito que nós próprios desconhecemos. Por exemplo, Ele sabe o número de cabelos que temos na nossa cabeça. Aleluia, glorioso Deus. Mateus 10:30. Deus sabia o número de habitantes na cidade de Nínive. Jonas 4:11. Ele sabia e controlava o crescimento da planta que dava sombra a Jonas. Ele também conhecia e controlava a ação do verme que fez com que a planta secasse. Jonas 4:6-7. Em 1 Coríntios 2, 9 e 10, Paulo fala das coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. E continua. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo tanto sonda as mais fundas profundezas como escala as mais elevadas alturas de tudo o que era, que é e que há de vir. O seu conhecimento é infinito. É à luz desse conhecimento infinito que cada um de nós se deve preparar para dar contas de si mesmo a Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Hebreus 4:13. A sabedoria e o conhecimento sobrenaturais do Espírito Santo foram manifestos durante o ministério terrestre de Jesus, sobremaneira evidente no seu procedimento com Judas Iscariotes. Quando os discípulos disseram a Jesus, nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus, João 6:9, Jesus deu-lhes uma resposta que revelou que seu Messias implicava ser traído por um dos seus próprios seguidores. Não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é o diabo. Referia-se ele a Judas Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. João 6:70-71. Jesus sabia através do Espírito Santo que Judas o trairia, antes mesmo de Judas o saber. Mesmo assim, Judas não poderia levar o seu plano avante sem que Jesus dissesse algo que o libertasse. Na última ceia, Jesus avisou os seus discípulos dizendo, um de vós me trairá. Quando questionado sobre quem seria, Jesus respondeu, é aquele a quem eu dei o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13:21-30. Havendo recebido o pedaço de pão, Judas saiu logo para trair Jesus. Estou espantado com a percepção de que Judas não podia terminar o seu plano de trair Jesus sem que se dissesse algo que o libertasse para o fazer. Em todo esse cenário, foi sempre o traído, e nunca o traidor que esteve no controle absoluto da situação. Quando compreendemos a perfeição do conhecimento de Deus, e em particular sua presciência ou conhecimento prévio, dá-nos a segurança de que aconteça o que acontecer, Deus nunca é surpreendido. No reino dos céus não existem emergências. Deus não só sabe o fim desde o princípio, como Ele próprio é o princípio e o fim. Apocalipse 21:6. E Ele está sempre em controle absoluto de tudo. Em particular, Deus conhece aqueles que Ele escolheu para estarem com Ele na eternidade, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Obrigada, Senhor, por ter me escolhido. Se pela misericórdia e graça de Deus nós conseguimos chegar a esse eterno e glorioso destino, Jesus nunca saudará alguém dizendo, não esperava ver-te aqui. Em vez disso dirá, meu filho, tenho estado à tua espera. Não nos conseguíamos sentar à mesa do festim sem tu chegares. Nesse glorioso banquete, eu creio que cada lugar à mesa terá o nome da pessoa para o qual foi preparado. Até que o número dos redimidos esteja completo, Deus espera com extraordinária paciência, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3:9. Onipresente. Quando dizemos que Deus é onipresente, queremos dizer que Ele está presente em todo lado ao mesmo tempo. Em Jeremias 23:24, o próprio Deus afirma, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor,
e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encheu eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Como pode isso ser? Sabemos que Deus está sentado no seu trono no céu, com Jesus à sua destra. Então, como é que ele pode encher os céus e a terra com a sua presença? Em Salmos 139, 7 e 12, Davi fornece a resposta. Primeiro pergunta: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Isto revela que através do seu espírito, que Deus se faz presente em todo lado ao mesmo tempo. Então Davi remata com vívidos detalhes. Se suba aos céus, lá estás. Se faça a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me há de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo às trevas, com efeito, me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Não importa onde possamos ir, Deus está lá pelo seu espírito invisível, muitas vezes imperceptível, mas inescapável. Para o incrédulo, isto pode ser um pensamento aterrador, mas para o crente é uma garantia que conforta e fortalece. Onde quer que nós possamos encontrar, ainda lá me há de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Aleluias, louvado seja o meu Senhor. No Novo Testamento, Jesus dá-nos esta garantia. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Por vezes, poderemos até mesmo nem estar conscientes da sua presença, mas pelo seu Espírito Santo, ele lá está. O que nos rodeia pode parecer completamente em trevas, mas até as próprias trevas não te serão escuras. Cada um de nós precisa de cultivar uma sensibilidade interior ao Espírito Santo, que não dependa da evidência dos nossos sentidos físicos. Quando os nossos sentidos não nos dizem nada acerca da sua presença, ou mesmo quando parecem negá-la, deve haver um lugar no mais íntimo do nosso espírito, que mantém uma ininterrupta consciência da presença do Espírito Santo. Então, compreenderemos melhor o porquê de ele ser chamado de o Consolador, o Conselheiro. João 14:26. Não há forma mais apropriada de terminar este capítulo do que agradecendo ao Pai e ao Filho de nos ter enviado o Espírito Santo. Concorda comigo? Capítulo 3. Servo autonegador, fogo consumidor. O Espírito Santo escolheu revelar-se através das Escrituras. O que elas nos dizem a seu respeito? A primeira revelação do Espírito Santo está contida no seu título. Ele é santo. Esse é o padrão pelo qual devemos julgar cada mensagem, cada manifestação, cada movimento que afirma ser do Espírito Santo. Será compatível com a sua santidade? De pentecostal a carismático. Alguém disse que a familiaridade gera desprezo. Infelizmente, isso por vezes aplica-se a coisas do Espírito, em particular ao desenvolvimento do movimento pentecostal. Quando o batismo e as dádivas do Espírito primeiro chocaram a igreja, nos anos iniciais do século XX, não estava na moda nem era popular ser chamado de pentecostal. Havia ali um estigma anexo, havia um preço a ser pago. Os primeiros pentecostais, a grande maioria, não eram pessoas com uma grande educação. Eles tinham um parafuso a menos. Algumas das coisas que fizeram e disseram eram disparates. O seu conceito de santidade era, por vezes, legalista. Mas eles pagaram o preço. A sua experiência não foi barata. No decorrer do século XX, as coisas mudaram, particularmente com o advento do movimento carismático. A palavra carismático substituiu a palavra pentecostal, sendo aceite de uma forma mais respeitável. Tornou-se algo popular ser-se carismático. Na verdade, a palavra deixou de estar confinada a cristãos. Fiquei perplexo na primeira vez que ouvi os média aplicarem o termo a um político sem escrúpulos. A estes desenvolvimentos, houve um lado positivo e um lado negativo. No lado positivo, o batismo e as dádivas do Espírito Santo tornaram-se acessíveis a todo o corpo de Cristo. Mas no lado negativo, existem ministérios e práticas em que a palavra santo já não se aplica. Aqui tem alguns exemplos. 1. Linguagem insolente e irreverente aplicada às coisas sagradas de Deus. 2.
Ministérios públicos motivados por uma descarada ambição, apoiados por afirmações que não são substanciadas ou promessas que não são cumpridas. 3. Manifestações bizarras e incidentes atribuídas ao Espírito Santo. Não me surpreende que estas coisas sejam encontradas em ministérios que afirmam ser cristãos. Afinal de contas, ambição e autosservidão estão profundamente enraizadas no ser humano. O que me espanta, contudo, é que milhões de cristãos professos aparentemente aceitam esse tipo de comportamento como sendo procedido do Espírito Santo. Obviamente, chegou a altura de nós olharmos para o Espírito Santo de forma inovada, de forma diferente. Que tipo de pessoa é ele? Um servo humilde, autonegador. Ainda recordo o choque que foi para mim quando percebi que a serventia era parte da natureza divina. A maior parte das pessoas hoje em dia vê a serventia como algo a ser evitado, algo lacaio e degradante. Essa atitude falsa é uma das influências corruptíveis que está a envenenar a nossa cultura contemporânea. A serventia não teve origem no tempo, mas na eternidade. Não na terra, mas no céu. Jesus, o Filho Eterno, é o alegre, disponível e obediente servo de Deus, o Pai. Por sua vez, o Espírito Santo é o obediente, autonegador, servo do Pai e do Filho. Ele não se queixa de vitimização ou exige os seus direitos. Ele cumpre na perfeição a tarefa que lhe é designada. Ele é o Deus servo. Isso está maravilhosamente ilustrado em Gênesis capítulo 24, que descreve como Abraão conseguiu obter uma noiva para o seu filho Isaque. Existem 4 tipos maravilhosos nessa descrição. Abraão é o tipo de Deus, o Pai. Isaque é o tipo do Filho de Deus, Jesus. Rebeca é o tipo de noiva de Cristo, a igreja. Mas e o servo de Abraão? Apesar de não sabermos o seu nome, ele é o personagem principal. Ele é o tipo de Espírito Santo. Como servo, ele tinha um objetivo supremo: encontrar uma jovem mulher para ser a noiva, para equipá-la e adorná-la e para escoltá-la em segurança até o noivo. Foi para um propósito semelhante que o Espírito Santo desceu à terra no Pentecostes. Ele está aqui com um objetivo supremo: encontrar, equipar e adornar a noiva de Cristo, a igreja, e escoltá-la em segurança neste mundo e apresentá-la a Jesus, uma noiva pura e sem mancha. E noiva aqui, irmão, querido irmão, é a igreja. A igreja, quem é a igreja? A igreja somos nós. A igreja não é denominação, não é essa, não é aquela denominação. A igreja é cada um de nós e Jesus Cristo é o nosso cabeça. Uma característica principal do Espírito Santo é que ele nunca atrai atenções para si mesmo. Essa é uma tradução à letra do que Jesus nos disse acerca dele. Ele testificará de mim, João 15, 26. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 13 e 14. Mais notável ainda em toda a revelação que o Espírito Santo nos deu nas Escrituras. Não há qualquer registro de alguém alguma vez ter dirigido uma oração ao Espírito Santo. A oração padrão que Jesus deu aos seus discípulos começa com as palavras Pai Nosso. A isto Jesus adicionou a sua própria promessa: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, 13. O término de todas as orações bíblicas é Deus o Pai. O ministério do Espírito Santo é ajudar-nos a alcançar o Pai com as nossas orações e não oferecer-nos um destino alternativo. Devemos orar no Espírito, não ao Espírito. Vê Efésios 6,18. Em anos recentes, contudo, algumas seções da igreja têm se desviado deste padrão espiritual. O foco tem sido afastado do Pai e do Filho para o Espírito. Muitas músicas com pouco conteúdo espiritual são dirigidas ao Espírito Santo. Por vezes, a principal ênfase tem sido em experiências subjetivas que abastecem o ego dos participantes. Essa subtil, não publicitada troca de ênfase expôs o povo de Deus a perigos espirituais que muitos não conseguem discernir. Precisamos manter 2 princípios básicos em mente. Primeiro, o Espírito Santo nunca abastece o ego humano. Segundo, o Espírito Santo nunca atrai a atenção para si mesmo. Ele sempre dirige o nosso foco para Jesus. Jesus é o foco. Sempre que estes princípios são postos de lado, o resultado pode ser muita excitação carnal
e sensualidade emocional sem qualquer espiritualidade genuína. Ou ainda mais perigoso, pode abrir as portas para uma imitação satânica, que por sua vez abre caminho para a atividade de demônios. Meu Deus! Um fogo consumidor. Uma forma pela qual o Espírito Santo por vezes se manifesta é o fogo. De fato, na última vez que o Espírito Santo aparece de forma visível nas Escrituras, é como tochas ardentes. Diante do trono, ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4:5. O escritor de Hebreus faz uma simples, mas profunda declaração. O nosso Deus é fogo consumidor. Hebreus 12:29. Ele não diz que Deus é como fogo, mas que Deus é um fogo. Por esta razão, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Hebreus 12:28. Não o medo servil, mas o temor do Senhor, que é límpido e permanece para sempre. Salmo 19:9. O escritor de Hebreus não está a falar de Deus o Pai ou Deus o Filho, mas de Deus o Espírito Santo. Ele é, na verdade, um fogo consumidor. Em vários pontos da história de Israel, o Espírito Santo desceu sobre as pessoas com fogo. No tabernáculo, no deserto, quando Arão havia oferecido todos os sacrifícios ordenados, saiu fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que, vendo o povo, jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Levítico 9:23-24. Outra vez, quando Salomão tinha acabado de orar na dedicação do templo, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios de a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. 2 Crônicas 7:1-2. Mais tarde, num tempo de apostasia, quando o Senhor respondeu à oração de Elias no Monte Carmelo, então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha, e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18:38-39. De cada vez que descia fogo do céu e as pessoas caíam sobre o seu rosto, elas não eram simplesmente movidas por uma manifestação espiritual. Elas estavam a responder a uma presença de Deus, Deus o Espírito Santo, que havia descido no meio deles como um fogo consumidor. Na sua presença, elas eram fisicamente incapazes de permanecer de pé, para purificar ou para destruir. Mas o fogo tem 2 lados opostos. O fogo pode ser benéfico, mas também perigoso. O fogo pode purificar, mas também destruir. O mesmo acontece com o fogo do Espírito Santo. Ele pode ministrar a bênção e o favor de Deus naqueles que são obedientes, mas também pode ministrar a raiva de Deus e o julgamento nos que são presunçosos e autodeterminados. Imediatamente após a narração do fogo que caiu sobre o sacrifício de Arão no tabernáculo, o relato continua. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Levítico 10:1-2. Que eles são solene. O mesmo fogo que trouxe a bênção de Deus sobre o sacrifício de Arão, oferecido em obediência, trouxe morte instantânea aos seus 2 filhos, quando eles entraram na presença de Deus com o fogo estranho, profano. Deus já definiu o modo como nos devemos aproximar dele, com reverência e santo temor. Hebreus 12:28. Ambos, judeus e gentios, temos acesso ao Pai em um Espírito, Espírito Santo. Efésios 2:18. Oferecer um fogo estranho é aproximar-nos de Deus com a presunção e autodeterminação num qualquer espírito que não é o Espírito Santo. É, portanto, uma matéria de vital importância, na verdade, de vida ou de morte. Reconhecer o Espírito Santo em qualquer forma que ele se manifeste e distingui-lo de qualquer outro espírito falsificador. De todos os israelitas, Nadab e Abiú, os filhos de Arão, talvez possam ter sentido que tinham um privilégio especial em entrar na presença de Deus usando um método à sua escolha. Por direito de nascimento, Nadab deveria ter sucedido a Arão como sumo sacerdote, mas não há qualquer substituto para a obediência à palavra de Deus, nem status denominacional, nem milagres dramáticos, nem o apelo das multidões. Deus não tem uma especial e privilegiada elite que possa ignorar os seus requisitos
sem sofrer as consequências. O julgamento de Deus na autoexaltação de Nadab e Abiú mostra-nos que o Espírito Santo só concede a sua bênção àqueles que reúnem os seus requisitos. Hoje, o seu primeiro requisito é que nos foquemos em exaltar e glorificar o Senhor Jesus Cristo. O segundo requisito é que sigamos cuidadosamente as direções que o próprio Espírito Santo nos transmitiu nas Escrituras. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Sexta-feira chegam trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto. No silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda cresce. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falha, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão
que zomba sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, o silêncio envolvente. A pele é colocada, os guardas se postam, a vigília pôr. Mas a promessa do domingo, o coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí, com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou sua glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida. Jesus ressuscitou, trazendo vida, vida. Amanhã de domingo brilha, a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem ao amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. É sexta-feira,